Vimos os primeiros 2 grupos que fizeram a experiência de Êxodo, né? E o grupo dos pastores, o segundo grupo, na realidade, foi o grupo que acolheu os outros grupos nas montanhas, porque já viviam em território montanhoso entre os bosques e o deserto. O terceiro grupo é o grupo que nós temos mais na memória. Escravos e escravas condenados aos trabalhos forçados que vinham do Egito. Estes acontecimentos são relidos e narrados no livro de Êxodo, no capítulo de 1 a 15. Atenção, relidos. É importante ter claro isso. Não tinha ninguém com um gravadorzinho ou com um celular para filmar os acontecimentos, né? Êxodo de 1 a 15 é escrito muitos e muitos anos depois, com uma forte influência também da teologia templar, da teologia do monoteísmo, da teologia sacerdotal, né? Como já vimos. Então, estas narrativas não têm o objetivo de contar como as coisas aconteceram. Não são uma fotografia, nem um filme, nem uma gravação. Mas estas narrativas têm o objetivo de contar o porquê. E percebemos que os porquês são diferentes. São diferentes os porquês populares, do povo que não arreda o pé, são diferentes os porquês de mulheres, são diferentes os porquês que se juntam na profecia místico-política, e são bem diferentes os porquês do altar, do templo, do império, do rei, dos sacerdotes. Mas temos que entender então que a nossa procura, a nossa suspeita, o nosso perguntar pela vida e pela Bíblia é ao redor do porquê, que na realidade é a pergunta fundamental para encontrarmos sentido, né? Então contam os porquê e explicitando a experiência no porquê popular, no porquê profundamente profético da libertação. Os grandes líderes desta experiência fundante de libertação foi o grupo de profecia errante no meio do povo, as levitas e os levitas. Miriam, Moisés, Arão são estes nomes simbólicos deste grupo. Depois, na releitura monoteísta templar e do sumo sacerdócio, só permanece Moisés, que representa, na realidade, a teologia do sumo sacerdote. Vira um nome simbólico. A história de Israel, que é mais conhecida, atribui a este grupo o mais importante êxodo e faz coincidir a origem do povo de Israel com a saída deste grupo do Egito. Deuteronômio, capítulo 6, de 20 a 26, e Deuteronômio, capítulo 26, de 5 a 10. Por favor, procurem sempre ler na Bíblia estas citações e sublinhar. A Bíblia não fica ofendida, viu? Se a gente sublinha os textos, se a gente se detém, se a gente vai mastigando. Mas quem eram estes hebreus no Egito, neste território da África? Como já vimos, a palavra hebreus designa um grupo de pessoas pertencentes à mesma condição social. Não é uma mesma pertença étnica, racial. Não é uma questão de raça, é uma questão de classe. É uma questão de pertença social. O mesmo texto do Êxodo, no capítulo 12, do versículo 37 em diante, nos fala de uma mistura de gente. O texto de Êxodo, capítulo 1, de 8 a 14, nos fala de pessoas obrigadas aos trabalhos forçados na opressão dos faraós.
Eram pessoas de diferentes origens, camponeses, egípcios, então africanos, pessoas que das regiões desérticas migravam em direção ao vale do rio Nilo, reduzidas estas pessoas em escravidão. Alguns grupos desses hebreus se organizaram e se libertaram. Sempre é assim, né? Quando os elefantes brigam, às vezes as formiguinhas conseguem escapar, porque neste tempo de 1250 a.C. tem grandes conflitos entre entre os egípcios, o faraó, e os reis dos povos do mar, sobretudo os filisteus, que conhecendo o ferro, conheciam também a arte de forjar espadas mais cortantes, né? Então, esses pequenos grupos se libertaram. Foram mulheres a iniciar a resistência contra o projeto do faraó. As parteiras, se lembra, né? No capítulo 1 de Êxodo, a partir do versículo 15. E a mãe e a filha, esta filha Miriam, a grande profetisa do Êxodo, capítulo 2, do versículo de 1 a 10, que salva Moisés. Ela canta, esta Miriam, depois o canto mais antigo de libertação. Uma vez crescido, Moisés assumiu o compromisso de luta e defesa dos seus irmãos oprimidos, como está escrito no capítulo 2 de Êxodo, de 11 a 14. Causou a morte de uma pessoa e, por isso, fugiu em direção à região de Madiã. Esta é uma região muito importante para o quarto grupo que daqui a pouco vamos ver que fez o Êxodo. Esta história é narrada no capítulo 2, de 15 a 22, sempre de Êxodo. Em Madiã, Moisés encontrou um grupo de pastores, que não é o grupo das montanhas, né? Depois vamos ver. Os dois grupos cumpriram o próprio caminho em direção a Canaã. Porém, a tradição teológica fez encontrar os dois grupos antes. Em Madiã, Moisés casou com a filha de um sacerdote de um deus chamado Yah. Como está escrito no capítulo 2, versículo 16 de Êxodo, mas também capítulo 3, versículo 1, capítulo 18, de 1 a 12, que nós vamos ver também no nosso último encontro, no sábado próximo. Junto com o sogro, Moisés tem a revelação de Deus. Então fica cada vez mais claro que a experiência de Deus vivo não é um lugar, mas é uma experiência ligada a um povo de muitos povos que vira povo à procura de vida e libertação. Os hebreus saídos do Egito não tinham então uma experiência deste nome chamado Javé. Aprenderam este nome que respirava a mesma experiência de libertação com outro grupo, o grupo dos pastores, que daqui a pouco vamos ver. Como está este nome Javé no capítulo 3 de Êxodo, no versículo de 7 a 10, como já vimos em um desses nossos encontros. O relato das chagas do Egito, sobretudo Êxodo 7, de 8 a 12, é a celebração antecipada da vitória do Deus dos hebreus sobre as divindades dos egípcios. A morte dos primogênitos demonstra a caída do sistema jerárquico excludente dos faraó, onde só valiam os primogênitos. As condições geográficas perto do mar foram importantes para a experiência de Deus e para a fuga. Sobre as águas permaneceu, a experiência de Deus que vence as águas permaneceu na memória simbólica. Encontramos o relato final da derrota dos egípcios em Êxodo 14, de 25 a 31.
Lendo com atenção, percebemos 3 versões diferentes do mesmo acontecimento, porque como já vimos também no livro de Números, né, com a história de Miriam, são retalhos diferentes que foram costurados depois, no tempo do pós-exílio. E é então importante tirar o forro do pós-exílio para a gente perceber quantas mãos diferentes escreveram. 3 retalhos diferentes que foram costurados em seguida. Descosturando a colcha, o texto, podemos perceber o retalho mais antigo, o fundamental retalho, o mais evidente na colcha inteira. Segundo a mais antiga narração, a fuga dos hebreus escravos do Egito foi facilitada por um vento que fez retrair as águas em uma maré baixa. No versículo 21, A e B, do capítulo 14, e no versículo 26 e 27. Um segundo relato, Deus faz afundar na areia as rodas dos carros do exército do faraó, no versículo 24 em diante. Então percebemos que são 2 relatos diferentes. Um primeiro que tem a ver com a primavera, com o vento, com a baixa maré, com a lua, e um segundo relato que tem a ver com a força deste Deus que afunda os carros. E a terceira interpretação, realizada 600 anos depois dos acontecimentos, então no exílio, em volta de 550 a.C., é a mais espetacular de todas. As águas se abrem em paredes e o povo liberto passa no meio. No versículo 21c, no versículo 22, 28. Este é o tecido e o retalho mais evidente que acabou ficando em nossas memórias, mas é o que foi escrito bem depois para narrar a teologia de um Deus forte dos grandes acontecimentos. O quarto grupo que fez a experiência de Êxodo eram pastores madianitas. Este grupo era formado por pastores ao redor do Monte Sinai, na região de Madian, entre o rio Nilo, o delta, quando o rio Nilo entra no mar, e a região meridional do deserto do Negev. Então, gente que vinha de realidade também do deserto. Era gente da África, da região do deserto, chamada Edom, Seir, Paran, o deserto do Sinai. Parece que junto com este grupo que fugia das guerras da dominação edomita contra Madian, tinha um grupo que também vinha da África negra, da África subsaariana, quenita. Então, este grupo da fronteira entre o sul da Etiópia, o norte do Quênia, este grupo, que na tradição posterior deste grupo é chamado também o sogro de Moisés, né? Juízes, capítulo 1, versículo 16 e 4, versículo 11. Eram pastores madianitas e quenitas que se juntaram. Segundo a tradição, foi no encontro desta realidade tribal, pastoril, do respiro da mãe África, que Moisés conheceu o nome de Javé, aquele do Sinai. Juízes 5, versículo 5. Javé é um nome próprio para se diferenciar dos outros deuses. Por isso não se pronuncia, não pode ser um nome entre muitos. Sabemos que já no 3º século a.C. era proibido pronunciar,
porque os 70 que fizeram a tradução em grego traduziram sempre este nome com Kyrios, então o Senhor. E também em hebraico a pronúncia era Adonai, o Senhor, ou simplesmente Hashem, o nome. O nome Javé é uma evolução de Yashu. Eu serei, o que serei, eu sou, o que sou, libertador. E tinha um povo chamado o povo Yashua. Era o povo, então, pastor nômade ao redor do Monte Sagrado, na realidade do deserto. Gente vinda da África. Tem os últimos estudos, nos últimos anos, por um estudioso de Primeiro Testamento, Thomas Homer, que é professor no Instituto de Paris e também em Lausanne, que escreveu A Invenção do Monoteísmo e faz um grande estudo sobre este grupo dos Yashu, do povo de Yah. E é interessante como antes ainda desses estudos de Homer, o reggae africano, o reggae nascido nos porões dos navios, o reggae do Maranhão, da tribo de Yah, exato, que nós ouvimos. Essa gente, Bob Marley, todos os povos da resistência da escravidão nos porões dos navios, essa gente já tinha escrito poesias e músicas do povo de Yah, antes ainda dos estudiosos, dos acadêmicos ter feito esses estudos, né? Então, onde os nossos pés pisam, se lembre sempre, a nossa cabeça pensa e o nosso coração ama e temos intuições que precisamos percorrer. E este grupo de pastores africanos, os Yashu, usavam, parece, um patuá no pescoço, onde tinha 2 pedrinhas para resolver os conflitos, porque esta gente morava no deserto, não podia se permitir brigas para não morrer. Então jogavam os búzios, jogavam as pedrinhas para definir quem tinha que pedir desculpa para quem, independentemente de ser culpado ou não, para poder restabelecer uma coisa que na África é fundamental, que é o equilíbrio. O equilíbrio. E estas pedrinhas eram os Urim e Tumim, que depois foram pegas no sacerdócio templar para as adivinhações e para as definições do sumo sacerdote. Mas nós temos que lembrar sempre quais são as raízes de identidade e de libertação que nos fazem povo. Gente de patuá, gente de búzios, gente de escapulário, porque também o escapulário, que a nossa fé popular, católica, do mundo ligado ao Carmelo, o escapulário nos faz carregar, que para nós, além de resolver conflitos, é proteção e é também o avental do serviço, porque na realidade o escapulário foi reduzido, mas era um avental na frente e atrás, comprido, para poder fazer os trabalhos. Eu me lembro anos atrás, quando no convento onde morava o Frei Carlos estava se restabelecendo de um tempo difícil de saúde, ele me disse: Suave, vem aqui no meu quartinho. Sabe, os frades mandaram costurar um hábito carmelita novo para mim. E daí eu fui no quarto do Carlos e ele me mostrou primeiro o escapulário, primeiro o habitinho, que é aquela parte à frente e atrás que os frades carmelitas usam, e muitas pessoas religiosas católicas usam, na frente e atrás para o trabalho, para a mendicância, para o serviço aos pobres, que é aquele avental que também nós mulheres, quando fazemos grandes trabalhos em casa, na cozinha, colocamos para poder servir mesmo. E é também aquele avental que antigamente, quando se
ordenavam diáconos e diáconas, se colocava, mas depois de tanto ouro e tanto bordado, esta dalmática, ninguém mais se lembra que é um avental. Mas nós somos isso, igrejas de avental. Coragem, bom caminho e até o nosso próximo encontro. Um abraço apertado. E o coração